Vladimir Putin poderá bater Stalin e se tornar o líder russo que mais ficou no poder. Poder conquistado e mantido por meio de uma prática política bastante questionada. Putin lidera uma máquina de guerra e é constantemente acusado de aniquilar oponentes. Por outro lado, garantiu à economia russa décadas de prosperidade em níveis somente comparáveis aos da China no mesmo período. Mas quem é Vladimir Putin? Presidente Vladimir Vladimirovich Putin. Como o desconhecido ex-agente do serviço secreto russo chegou ao poder e se tornou o mais poderoso líder do país em décadas. Sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e esse é mais um capítulo da nossa série 21 notícias que marcaram o século XXI. Vou contar a incrível história de ascensão de Putin e também vou mostrar a polêmica relação do líder russo com a oposição. Uma história que envolve envenenamentos, guerras sanguinárias e, por incrível que pareça, rock and roll. Primeiro, para entender a chegada de Putin ao poder, é preciso observar a Rússia nos anos 1990 e o comportamento deste homem. Я на 95% всегда своей работой не удовлетворен, и только на 5% удовлетворен. Boris Yeltsin partiu da enorme popularidade para um alto nível de insatisfação. Popular, não apenas pessoal. Together, we shall build a better future. Celebrado pelas potências ocidentais como emissário do capitalismo na combalida economia da União Soviética, Boris Yeltsin teve um governo conturbado. Desmembrou a União Soviética, perdeu uma guerra, privatizou a preços considerados de banana por seus críticos e, diante da crescente oposição comunista, atacou o parlamento. Mas a crise de 1998 submeteu os russos a algo que não esperavam do capitalismo que se anunciava. Algo pior do que a escassez nos anos finais do regime comunista: a fome. Yeltsin renunciou no dia 31 de dezembro de 1999. Para o futuro da Rússia, no entanto, a parte mais importante do discurso da renúncia de Yeltsin viria ao final. I ask forgiveness for not fulfilling some of the hopes of the people who believed that we could in one swoop, in one leap, jump from the grey, stagnant, totalitarian past into the radiant, wealthy and civilized future. I am leaving. I have done everything I can. Nascia, digamos assim, uma das mais controversas personalidades políticas do século XXI. Apenas 4 meses antes da renúncia, Putin havia sido escolhido por Yeltsin para o posto de primeiro-ministro. Era o quarto ao assumir o cargo em apenas um ano, sinal de que também ele provavelmente não duraria muito. Errado. O novo premier, que até então era o chefe do serviço de espionagem russo FSB, substituto da temida KGB, era desconhecido do grande público. Com imensa rapidez, porém, Putin alcançou alta popularidade e ganhou a confiança de Yeltsin. Tal confiança estava diretamente ligada a um tema específico: a Chechênia. A província russa, localizada na região do Cáucaso, travou uma sangrenta guerra com Moscou entre 94 e 96. Stranded civilians like this man and his child have no choice but to run for their lives and right across the line of fire. O conflito terminou com 50 mil mortos e um acordo de paz humilhante para o governo de Boris Yeltsin. Na prática, a Chechênia havia conquistado sua sonhada independência. Putin mudaria essa realidade. Um mês e meio depois de tomar posse como primeiro-ministro, forças russas invadiram novamente a Chechênia. This was the center of Grozny. These were 12, 15-story apartment blocks. Now there is nothing left here. Ele habilmente usou o conflito no Cáucaso para colher apoio popular. Com 47 anos de idade e apenas 3 meses após assumir a presidência interinamente, venceu as eleições presidenciais no primeiro turno com 54,4% dos votos. A receita de ir à guerra para levantar o orgulho nacional e o apoio político interno foi muitas vezes usada por líderes globais. Com Putin, não foi diferente. O controle da Chechênia por Moscou foi garantido em maio de 2000, mas o embate com grupos islâmicos da província continuou por anos. As imagens são fortes e correram o mundo, reforçando a fama de implacável que seria associada a Putin. Em 2002, militantes chechenos tomaram um teatro em Moscou. Fizeram cerca de 900 reféns entre funcionários, atores, músicos e espectadores. Após 3 dias de impasse, forças de segurança invadiram o lugar depois de lançar no interior do prédio uma desconhecida arma química.
Rebeldes foram mortos a tiros e pelo menos 130 reféns sucumbiram ao gás letal. Em 2004, outro episódio chocou o mundo. Militantes separatistas tomaram uma escola na região russa da Ossétia do Norte. O cerco de 3 dias terminou com a morte de 334 pessoas, incluindo 156 crianças. Apesar de outros ataques a civis na Rússia, Putin se consolidou como um líder forte na área da segurança. O presidente foi implacável com grupos armados, sempre chamados por Moscou de terroristas, e manteve a integridade territorial da Rússia. Ao acabar com a situação de quase independência da Chechênia e colocar um regime de sua confiança na região, Putin recuperou a honra nacional abalada pela guerra anterior, perdida por Yeltsin. Reeleito em 2004, Putin surfava em 80% de aprovação. He stopped the war and rebuilt the whole republic. I am sure 100% of our people will vote for his party, United Russia. Observadores internacionais, em especial no Ocidente, começaram a apontar para sinais que consideravam dignos de regimes autoritários. Na época, 25% dos quadros do governo eram ocupados por ex-integrantes do serviço secreto. Por outro lado, Putin cortou impostos, aumentou salários nas áreas de educação e saúde, estendeu benefícios sociais e reduziu consideravelmente a pobreza. He's wonderful, they tell me. He's made sure we get a decent pension. Segundo o Banco Mundial, o Produto Interno Bruto da Rússia, o PIB, a soma de todas as riquezas geradas no país, avançou 6,4% em 1999 e 10% em 2000. E cresceu em média 6,6% por ano entre 2001 e 2008. Life is getting better. Russia is on the rise, and I'm grateful to the authorities for that. The authorities here don't treat agriculture like some hopeless black hole. They're investing, they're putting things back on track. We are lucky to have got Vladimir Putin as president. He's made Russia respected in the world again. Assim, em sua primeira década no cargo, Vladimir Putin manteve relações diplomáticas positivas com líderes ocidentais, embora fosse crítico da política externa desses países. The money streaming from abroad is used for direct interference in our home affairs. They use the slogans of democracy, but their aim is to satisfy their own self-interests. Some use dirty methods to inflame internal dissent in our country. Mas logo as políticas intervencionistas e o cerceamento da democracia seriam vistos como marca de seu governo e evidenciariam a grande ambiguidade nas relações entre Putin e as chamadas democracias ocidentais. Por exemplo, ao mesmo tempo em que assinava um acordo com a Alemanha para fornecimento de gás, Putin retomava o controle estatal da gigante de petróleo Gazprom e acabava com eleições diretas para governadores, sem maiores sinais de protestos de seus parceiros comerciais na Europa. No fim do segundo mandato de Putin, o partido governista ganhou de goleada as eleições de 2008. Dmitry Anatolievich Medvedev. O novo presidente, Dmitry Medvedev, escolheu Putin como primeiro-ministro. As regras do jogo começariam a mudar 6 meses depois. Medvedev enviou proposta de emenda constitucional ao parlamento russo, aumentando o mandato do presidente de 4 para 6 anos. The constitutional change was passed by a whopping 86%. Only the communists voted against. O texto aprovado também garantia a Putin que, ao final dos 4 anos de Medvedev na presidência, poderia voltar ao cargo por mais 2 mandatos, tendo cumprido a restrição constitucional de que um presidente só podia governar por 2 períodos consecutivos. A diferença: em vez dos 8 anos que Putin passou na presidência até 2008, dessa vez ele poderia ficar mais 12 se reeleito. Em 2020, Putin deu mais um passo na descaracterização das regras da democracia russa. Reformas na Constituição, aprovadas por quase 80% da população, deram a ele a chance de ser reeleito até 2030. Isso significa que Putin poderá ocupar o poder até 2036. Incluindo seus 4 anos como premier, Putin colecionaria 36 anos no comando, 7 a mais do que o ditador comunista Joseph Stalin. Tamanho poder veio, claro, da aceitação popular, mas também de um arriscado e violento jogo militar no tabuleiro das potências globais. E ainda da repressão a opositores, muitas vezes vistos como traidores. Com fatos dignos de filmes de James Bond e avanços militares que fizeram lembrar justamente o período soviético, Putin passou a ser visto com enorme desconfiança.
A situação começou a azedar quando o líder da oposição russa, Alexander Litvinenko, morreu por envenenamento por polônio no Reino Unido em 2006. Litvinenko tinha se mudado para Londres 6 anos antes, após denunciar corrupção e crimes no regime de Moscou. Detalhe, polônio é um elemento radioativo com enormes restrições de comercialização, o que eleva a suspeita de ação do serviço secreto russo. This is the man, Andrei Lugovoy, charged with the murder. Russia refuses to extradite him. The evidence against Lugovoy is the trail of polonium-210 he left across London. A partir daí, uma série de casos parecidos desembocaria numa mudança clara de tratamento político das potências ocidentais em relação ao líder russo. We will expel 4 diplomats from the Russian embassy in London. Em março de 2018, outro ex-agente, Sergei Skripal, e sua filha, Yulia, foram vítimas de envenenamento na cidade de Salisbury e quase morreram. Dessa vez foi usado o agente nervoso Novichok. O caso gerou um novo abalo nas relações já difíceis entre Reino Unido e Rússia. This was not a rogue operation. It was almost certainly also approved outside the GRU, at a senior level of the Russian state. O governo Putin negou qualquer envolvimento. Os britânicos, porém, acusaram 2 agentes russos. O caso levou o governo dos Estados Unidos a também adotar sanções econômicas contra a Rússia. Em agosto de 2020, o oposicionista Alexei Navalny passou mal durante um voo. Internado às pressas, ele foi autorizado pelas autoridades a ser transportado para Berlim, na Alemanha. Lá foi comprovado o envenenamento por Novichok, a mesma substância usada contra Skripal. A equipe de Navalny acusou Putin de tentativa de assassinato, o que foi rebatido pelo presidente. Navalny havia feito duras acusações a Putin. How corrupt do you think is Mr. Vladimir Putin? He's a czar of corruption. He is the basement of this corruption. Acabou banido de Moscou e quase morreu. Ao voltar da Alemanha, Navalny foi preso novamente, acusado de descumprir condições de sua liberdade condicional. Outros assassinatos de opositores e jornalistas foram atribuídos a Putin, mas por envolverem figuras que se movimentavam majoritariamente nos bastidores, provar o envolvimento do presidente é muito mais difícil do que acusar. Mais evidente é a repressão a quem atua diante do público. Nesse caso, o regime mandou recados claros a oponentes entre poderosos oligarcas e artistas, respectivamente os mais fortes e os mais fracos grupos dissonantes. Desde 2000, Putin criou atritos com empresários conhecidos como oligarcas, milionários que fizeram fortuna nas privatizações das estatais russas promovidas por Boris Yeltsin e criticadas pelo grupo político de Putin pelo preço de venda das empresas, considerado extremamente baixo. O empresário de mídia Vladimir Guzinski e o magnata Boris Berezovsky deixaram a Rússia em 2000, depois de serem alvos de processos de suposta intimidação do governo. O caso mais notório, porém, foi o de Mikhail Khodorkovsky, o principal oligarca do país e então um dos homens mais ricos do mundo que discordou do projeto de Putin. Ele financiou oposicionistas e acabou vendo grande parte de seu poder econômico se evaporar do dia para a noite. Foi acusado pelo governo de evasão fiscal e fraude. Em 2013, porém, Khodorkovsky foi perdoado por Putin e se mudou imediatamente para o exterior. Mais visível ainda foi a repressão a 3 jovens mulheres de cerca de 20 anos de idade. O grupo punk feminista Pussy Riot foi fundado em 2011. A banda tem 11 integrantes. 3 delas foram presas e condenadas a 2 anos de prisão em 2012 por terem apresentado uma música crítica a Vladimir Putin dentro de uma catedral ortodoxa em Moscou, território sagrado para Putin que se aproximou da Igreja Ortodoxa Russa. As ativistas foram presas e, após idas e vindas jurídicas, foram vistas em outras situações sendo reprimidas por agentes fiéis ao governo. O Pussy Riot fez diversas canções críticas a Putin e atraiu imensa atenção na Europa e nos Estados Unidos. Mas o que parece de fato exaltar os ânimos dos líderes políticos do Ocidente quando se trata de Putin não são as questões de direitos humanos e as perseguições individuais, mas sim o temor dos movimentos russos no xadrez geopolítico. O primeiro exemplo foi a invasão à Geórgia. Em 2008, a breve guerra da Rússia contra a Geórgia acendeu a luz amarela no Ocidente. O conflito começou quando forças georgianas bombardearam a região separatista da Ossétia do Sul para tentar retomar o controle da província rebelde. This was one of the main residential areas here in Tskhinvali that came under intense fire from Georgian troops. I was last in this place 4 years ago and it was a normal, functioning city. Now, though many regions here lie in ruins, the devastation is really very shocking.
Em resposta, os russos, com os quais parte da população da província se identificava, repeliram o ataque e avançaram em território georgiano até chegar à capital, Tbilisi. With its actions in recent days, Russia has damaged its credibility and its relations with the nations of the free world. America and Russia have divided up Georgia, and we are stuck in the middle. No entanto, foi a movimentação russa no leste da Ucrânia em 2014 que azedou as relações diplomáticas de Putin com as principais potências do Ocidente. A invasão e a anexação da Crimeia gerou sanções da União Europeia e dos Estados Unidos contra a Rússia, levando também a uma suspensão da filiação do país ao G8, grupo das 8 maiores economias do mundo. Mas a anexação da Crimeia, até hoje controlada pelos russos, levou Putin a atingir picos de popularidade nas pesquisas de opinião. После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Outro momento chave nas relações entre Putin e as potências ocidentais foi a guerra civil na Síria. O regime da família Assad era próximo à Rússia desde o tempo da União Soviética. Assim, a Síria ainda era um dos principais aliados de Moscou quando a guerra civil começou. A forte suspeita de uso de armas químicas por Assad contra rebeldes e a população civil levou os Estados Unidos a ameaçarem entrar na guerra contra o regime, mas faltou apoio dos aliados europeus. A participação russa, especialmente por meio de bombardeios aéreos, se mostrou decisiva para garantir a Assad a retomada de regiões nas mãos de rebeldes e do Estado Islâmico. Mais estável, a Síria reforça um eixo de oposição à influência ocidental no Oriente Médio. Em contraponto aos Estados Unidos e aos países árabes sunitas, especialmente a Arábia Saudita, os regimes xiita da Síria e Irã têm declarado a ajuda da Rússia na disputa regional. O envolvimento russo na Síria também enviou uma mensagem à Europa e Estados Unidos. Moscou iria agir no cenário internacional para defender seus interesses. Afinal, assim como na Ucrânia, bases militares russas estariam em perigo. Mais recentemente, foi a política interna de potências ocidentais que fez o nome de Putin voltar à boca do povo. Basta lembrar as acusações de interferência no plebiscito de saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. British people have spoken and the answer is we're out. Ou ainda um relatório da inteligência americana que acusava, sem provas contundentes, o líder russo de tentar manipular a eleição em favor de Trump. I don't know, Putin. I think it would be great if we get along with Russia. I never met Putin in all fairness. Quando já em 2020 Trump perdeu a reeleição, o eleito Joe Biden imediatamente repetiu acusações de tentativa de interferência nas eleições e afirmou que Putin pagaria o preço. We will not hesitate to raise the cost on Russia and defend our vital interest and our people. Biden também chamou Putin de assassino. O bate-boca reacendeu temores de uma nova Guerra Fria e de agravamento das tensões militares. No entanto, como muitas vezes ocorre na política ao ameaçar rivais, líderes podem estar mais preocupados em falar a seus próprios eleitores do que a se mover para um confronto de fato. Assim, não é difícil imaginar que a troca de farpas faz parte do repertório de dois políticos experientes. Por falar em experiência política, não se pode falar de Putin sem mencionar suas, por que não dizer, exóticas aparições públicas, muitas vezes descritas pela mídia internacional como uma forma de conexão com o povo russo, ou ao menos como uma ideia de Rússia aos olhos desta mesma mídia. I will travel with it as if I am traveling with part of my motherland. Putin está no poder há mais de 20 anos, seja como presidente, seja como primeiro-ministro. Sob o comando dele, críticos dizem que a Rússia se tornou um estado mais autoritário, com menos direitos e liberdades democráticas. Defensores podem dizer que, sob sua direção, o país está forte como nunca no cenário internacional. Espero ter ajudado a vocês a entender um pouco melhor a força de Putin na Rússia e no mundo. Muito obrigada e até a próxima.